Oi, tudo bem? Vamos ler hoje o capítulo 4 de Mateus. Como é que está a sua leitura? Você tem gostado dos estudos? Eu estou muito animado, tenho ouvido muita coisa legal sobre eles e eu creio que Deus vai fazer muito mais. Mas como sempre, vamos orar. Inclina a sua cabeça. Se tiver alguém agitado aí do seu lado, chama para orar com você. Fala assim, vem estudar a Bíblia comigo. Desliga um pouco a televisão, o celular, os computadores. Vamos meditar na palavra do Senhor. Inclina a sua cabeça. Vamos orar. Pai, eu te louvo por todos que têm se disponibilizado e está conosco nessa empreitada de leitura e estudo da Tua Palavra. Senhor, eis aqui a minha vida, eis a vida do Roberto que tem me auxiliado nesse tempo. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor nos dê graça, Deus, para derramar sobre essas pessoas. Senhor, eu não sei até onde vai esses vídeos, mas aonde for que a Tua presença, a mesma presença que enche a nossa vida aqui agora, possa impactar a vida dessa pessoa. Que nesse momento, Senhor, essa pessoa possa ser liberta ao escutar essas palavras. Senhor, nós queremos conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Liberte famílias, liberte jovens, liberte crianças por meio desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a gente vai estudar o capítulo 4, vai ler, a gente está sempre lendo tudo, lendo na íntegra, lendo junto, isso é muito importante, para que a gente veja cada detalhe e depois a gente vem esmiuçando os blocos. E hoje o capítulo 4, ele é basicamente a tentação de Jesus, o ministério de Jesus ali na Galileia e algumas curas e a vocação dos discípulos. E a gente vai estar lendo e esmiuçando sobre essas verdades. Ok? Bíblia aberta? Vamos ler. Capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda ao diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia! É forte demais esse texto, é abençoador demais. Irmãos, o primeiro fato aqui que a gente tem que ver é que Jesus foi levado ao deserto. A palavra de Deus em Oséias vai falar que Deus nos leva ao deserto para nos falar de amor. O deserto é um lugar onde Deus trata o coração do homem. Deus tinha acabado de liberar uma palavra poderosa sobre o filho dele. E é assim, gente, quando Deus libera uma palavra para você poderosa, quando Deus libera destino para você, pode ter certeza, a próxima parada é o deserto. A próxima parada é aquele lugar aonde você vai ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou ali 40 dias. O jejum tem esse poder. O jejum alinhado à oração tem um poder de transformar, de renovar a nossa mente, de liberar um poder sobrenatural. Então Jesus estava ali para passar por um batismo de fogo no deserto. Tanto que em outro evangelho, a gente vai ver que Jesus sai no poder do Espírito. Ele vai guiado pelo Espírito, mas ele sai do deserto no poder do Espírito. E assim também é na nossa vida. E a palavra de Deus vai falar que no versículo 3,
que a primeira pergunta de Satanás é: se és o Filho de Deus. Se és o... Gente, o que Deus tinha falado para Jesus no versículo 17 do capítulo 3? A última palavra que Deus tinha dado para Jesus é: tu és o meu filho amado, em quem me compraz. E Satanás vem dizendo para ele: se tu és o Filho de Deus. Então pega aí, Satanás, ele vai sempre tentar você na sua identidade, naquilo que Deus falou para você. O que Deus tem te falado? O que Deus tem te falado? Ele vai vir com seta na tua mente para dizer: mas será que é isso? E essa tentação aqui do diabo, é muito parecida com a tentação de uma outra pessoa, que foi a tentação de Eva. Né? Tem até o comentário, né, que Jesus venceu no deserto enquanto Adão perdeu no jardim. Mas é muito interessante quando a gente olha o capítulo 3. Eu não vou me ater muito, até porque ele é conhecido de nós, mas convém dar uma lida aqui para você ver que tem coisas que são paralelas. E o autor de Mateus faz isso para trazer à mente dos israelitas a consciência de que, assim como aconteceu com Adão, aconteceu com Eva, aconteceu com Jesus, só que Jesus saiu vencedor. Amém? E assim também nós sairemos. Capítulo 3 de Gênesis diz assim: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha só, é assim que Deus disse? Lembra que ele falou para Jesus: você é o Filho de Deus? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Foi aqui que ela errou. Deus falou: não comei. Agora ela falou: não tocareis. Não falou. Ela acrescentou coisas que Deus não tinha falado. E então nisso que a serpente começou a entrar. Mas o Jesus, ele tem um segredo de como vencer Satanás, e ele passa para a gente. Jesus, ele vence Satanás na palavra. Satanás você vence na palavra. Não adianta, gente. Não adianta filosofia, pensamento, coach, um monte de coisinha, não vai dar jeito. Porque Satanás manja isso tudo, ele é um ser milenar. Mas agora a palavra, e ele veio com Jesus na palavra. Satanás, ele vai distorcer a palavra para você, ele vai colocar a palavra em locais, em situações fora de contexto. Ele tentou fazer isso com Jesus. Ele falou assim, manda essas pedras se transformarem em pães. Manda a pedra transformar em pão. E Jesus, porém, disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha palavra para retocar o que Satanás falava. Depois Satanás fala para ele se soltar de um lugar alto. Depois Satanás oferece reinos a Jesus. E consecutivamente Jesus diz para ele que ao Senhor teu Deus não tentarás. E depois ele diz que só o Senhor dará culto. Jesus conhecia a palavra. Às vezes a gente perde guerra e cai na tentação porque a gente não conhece a palavra. É a palavra que despedaça, é a palavra que corta Satanás. Assim como Jesus cortou Satanás, assim como Jesus venceu Satanás no deserto, nós também devemos liberar a palavra, conhecê-la e liberá-la. Versículo 11, em Mateus, fala algo que é muito legal. Diz assim: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Lembra do Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Os anjos foram e serviram o Senhor. Muitas pessoas às vezes esquecem que nesse deserto, nessa tentação, Jesus não saiu faminto. Porque ali os próprios anjos, o próprio céu serviu a Jesus. E é maravilhoso ver isso. E assim como Jesus venceu, nós devemos vencer na palavra. Pega essa verdade. Vamos seguir com nossa leitura. Versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré,
foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e ao que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ouvindo Jesus que João tinha sido preso. A gente vai ver essa descrição em Lucas capítulo 4, versículo 14, e Marcos capítulo 1, 14 a 15. João foi preso porque ele falou mal de Herodes e Herodias. Gente, a família de Herodes, como eu disse, era muito complicada. Complicada é pouco, pecadora. Era muito pecadora. Tinha irmão casando eles casavam com irmão, com sobrinha, com neto. Era uma família que praticava incesto. E o João Batista, ele acusa a Herodias e o Herodes porque eles tinham se casado. Ela era esposa do irmão dele. E ela se separa e casa com outro irmão. Então, por causa disso que João Batista foi preso, né? E Jesus, ele tem ali, ele sai de cena, ele sai da Galiléia, que era a região onde ele estava trabalhando, onde era a casa dele, a região ali de Nazaré, porque foi uma saída estratégica, e é muito abençoador ver isso. Depois a gente vai ver também que Jesus vai para Efraim, quando tentam matá-lo, um pouco antes da sua morte. Não tenha vergonha de saídas estratégicas, sabia? Jesus também, no momento em que ele teve que sair, não é fugir. A gente vê aqui que ele até foi para o Egito, os pais dele levaram ele ao Egito. Aqui também, num determinado momento, ele vai para outra região. Diz que tem momentos que Jesus se ocultava. Então a gente aprende com Jesus que existe a hora de confrontar escribas e fariseus, de falar na cara de Pilatos, de Herodes, mas existe um momento também de ocultar-se e de calar-se. E isso me chama muita atenção, vendo que Jesus fez isso, e ele foi para a região de Naftali. Eu te aconselho a ler o livro de Isaías. Você lê o livro de Isaías, de Deuteronômio, vai te ajudar muito, caso você não tenha lido, a compreender essas referências que tem no livro de Mateus. Porque Mateus vai estar fazendo isso o tempo todo para mostrar para os judeus que Jesus é o Messias aguardado, o ungido. E ali na região de Cafarnaum, Jesus começa a pregar a ênfase, a gema do Evangelho. E aqui a gente poderia ter-nos há muito tempo, que é arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento é mudança de mente. Romanos capítulo 12, renovai-vos pela transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós devemos nos transformar. Existe uma transformação que ela vem na nossa vida por meio da renovação. Existe coisa que a gente faz, coisa que a gente fazia, em que a gente não era acusado, sabe? Tirar sarro, fazer bullying, dar tiro, mentir, trair, roubar, adulterar. A gente não sentia nada, porque a mente era cauterizada. Então, o arrependimento é essa transformação, essa renovação da nossa mente, é uma mudança de rota. E Jesus estava dizendo isso para eles: vocês estão andando aí como andam os romanos, vocês estão vivendo conforme o tempo, a forma do mundo, mas arrependam-se, voltem, retornem, mudem a mente de vocês, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, porque o reino de Deus é diferente. E ele estava dizendo isso: está próximo o reino de Deus, está próximo o governo de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus na terra, é a monarquia de Deus sendo exercida. E isso é tanto aqui
depois e eternamente. Jesus, quando fala que ele fala que o reino de Deus está próximo, é porque o poder de Deus, que desceria ali em Pentecostes, manifestaria o reino de Deus a todos. E começou manifestando-se por meio de Jesus. E é muito legal ele dizer está próximo, e logo após a gente vê que vai falar da vocação dos discípulos no versículo 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes e chamando-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Gente, que unção que Jesus tinha para chamar e a gente seguir. Imagine, esses homens estavam trabalhando, eles não estavam à toa. Eles não estavam com uma canção que fala, estava à toa na vida e meu amor me chamou. Eles estavam trabalhando, eles estavam pescando. E um rabi passa e chama eles. E é legal falar um pouco sobre essa questão. O rabi, o mestre, passa e chama eles. Uma certa feita eu vi um estudo que é muito interessante, que menciona que a criança judaica, ela aprende a Torá até os 12 anos. Ela vai decorando a Torá. Aqueles que são melhores, eles vão continuar estudando a Torá. Aqueles que continuam melhores, eles vão se tornar escribas. E assim vai tendo benefícios no meio de Israel. Então, todo aquele que há 12 anos não conseguiu ser muito bom na Torá, ele vai seguir a profissão do seu pai. Então, esses homens que estavam ali era porque eles não tinham sido bons o suficiente. Porque quando uma pessoa era boa o suficiente, o mestre chegava e falava assim, me segue. E aqueles homens que tinham sido rejeitados pela cultura judaica, vê um nazareno, um mestre andando na praia e fala para ele, vem, me segue. E eles deixam a rede, eles deixam tudo. É legal que fala que o Pedro e o André, que eram irmãos, fala assim, versículo 20, deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Já Tiago e João fala, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Olha os níveis de entrega, olha os níveis de entrega. Quando Jesus chama a gente, deixa a sua rede. Quando Jesus chamar, deixa e segue. Segue, mas não olha para trás. Amém? Vamos terminar lendo o nosso último bloco, que é do versículo 23 ao 25, que é a pregação de Jesus por toda a Galileia e a cura de muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aqui Jesus já está estabelecido com discípulos, que é um QG, que é um exército, ele começa a levantar os seus discípulos, e ele vai pela Galiléia, vai entrando na sinagoga. Aliás, essa questão de entrar na sinagoga para Jesus era de lei, e ele sempre bagunçava a sinagoga quando ele entrava. Ele transformava o ambiente da sinagoga. Ele mudava, tirava o descanso da sinagoga, né, fazendo aqui um trocadilho com o sábado. E ele sempre fazia curas. A cura, irmãos, ela é um fator do amor de Deus. Deus cura porque Deus ama. Deus cura porque Deus ama. O Senhor, quando Ele age por meio de alguém com o dom de cura, é por amor. Não é para manifestação de poder da pessoa, não é para honrar nem levantar um nome. Mas Deus, Ele vê, até a gente vai ver várias vezes, que Jesus olhava as pessoas e Ele se compadecia.
e Ele tocava as pessoas e curava. E eu quero, nesse momento, orar por você, orar para que, se você está passando por um período de tentação na sua vida, e você cai, você muitas vezes se sente frustrado, você não consegue usar a palavra para vencer as suas tentações, eu quero orar para que o Senhor te dê palavra, para que o Senhor te fortaleça. Eu quero orar para que Deus te dê sabedoria para fazer as saídas estratégicas no momento oportuno. Calado é vencedor. Calado é vencedor. Quero orar para que o Senhor libere discípulos na sua vida. É importante você ter pessoas que você ensine. Não há pão, não há migalha que alguém não considere pão. A sua migalha pode ser pão para alguém. Talvez você diga: mas eu não sei nada. Tem alguém que sabe muito menos do que você. Então ensine, discipule, levante discípulos, seja discípulo de Jesus. Cure as pessoas, ame as pessoas. Vamos orar. Pai, eu oro para que nesse momento essa pessoa que vê esse vídeo, se ela está passando alguma tentação em alguma área na vida dela, quer seja moral, quer seja sexual, financeira, algum nível de assédio, Senhor, situações em que ela é forçada no trabalho, Senhor, situações em que essa pessoa é tentada, Deus, com os olhos, com as mãos, com os pés, com os ouvidos. Eu oro agora, Senhor, que venha fome pela palavra, para que ela conheça, e no momento que a tentação vier, ela possa dizer: assim está escrito. O Senhor tem falado a nós nesses dias que é menos eu sentir e mais está escrito. Mais está escrito. É com o que está escrito que nós vencemos a Satanás. Que o Senhor te libere fome e sede sobre o seu coração, para você poder dizer: assim está escrito, e vencer as tuas tentações. Que o Senhor te dê sabedoria para você calar no momento oportuno, para você se ausentar, se ocultar, que venha um manto de invisibilidade sobre a sua vida em guerras que você não tem que lutar em determinado momento. Que o Senhor libere fome e sede para você discipular pessoas, para você crescer na palavra. Cresça na palavra, cresça. Eu libero agora uma unção de crescimento na palavra, crescimento, aceleração sobre a sua vida. Em nome de Jesus, oro também por dons de cura. Senhor, batiza a igreja brasileira com dom de cura, Senhor. Onde estão, Senhor, as curas sobrenaturais? Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos, nos ensina a jejuar, nos ensina a orar e a nos arrepender, Deus, e a buscar de maneira correta, para benefício correto, conforme o Tiago disse, Senhor, que não alcançamos porque pedimos para benefício próprio, Deus. Mas nós queremos pedir, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, para que, Senhor, crianças sejam curadas, para que homens e mulheres sejam restaurados e levantados da cama, Senhor. Nós cremos que essa palavra é a verdade. E em nome de Jesus, que ela venha sobre aqueles que agora ouvem a nossa voz. Que essa palavra, Senhor, vai a todos aqueles, Senhor, que agora estão escutando esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Foi muito bom estar com você nessa aula. Foi uma bênção. Que você continue sendo edificado. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de curti-lo e de abençoar uma outra vida. Nos vemos no capítulo 5. Amém? Um beijão.